Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about you. Fala, meu amigo, graça e paz. Quando nós falamos em corrupção do gênero humano, nós lembramos do livro de Gênesis capítulo 6. Livro de Gênesis capítulo 6. Quando nós falamos em corrupção, nós temos que entender corrupção é quando o homem está seduzido pela prática do pecado, ou seja, o homem está subordinado. O homem está submetido à prática pecaminosa. Assim era o estado que estava vivenciando a humanidade naquele tempo. Ou seja, quando nós vamos para o capítulo 5, nós vamos ver que existe uma transição, ou seja, de Adão, onde se inicia o pecado, até Noé. Nós vamos ver que a palavra Noé significa alívio e conforto, ou seja, é Deus querendo dar um alívio e um conforto para a humanidade que estava na prática do pecado. Deus deveria e queria agir em favor da humanidade. E quando nós vamos para o capítulo 6, nós vamos ver que Noé é o personagem principal. Nós vamos ver que Noé é o homem é o personagem a qual Deus ele quer usar para que a humanidade venha se livrar da prática pecaminosa. Nós vamos ver que o capítulo 6 tem 22 versículos, e dentre esses 22 versículos, existe alguns temas polêmicos. Por exemplo, nós vamos ver que no versículo 2 está escrito assim: e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Ou seja, os filhos de Deus. Esses filhos de Deus não se sabe se é a linhagem de Caim, não se sabe se é os próprios anjos, ou não se sabe se são os poderosos da época. Existem várias correntes e todas elas têm seus argumentos, mas eu não quero me prender nisso. Eu quero falar simplesmente que ali eles preferiram viver dentro da poligamia, algo que era errado, algo que era contrário à vontade de Deus, algo que era desfavorável à santidade tanta pedida por Deus. Nós vamos ver também no versículo 3 diz assim: então diz o Senhor, não contenderei o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Há quem pense que esses 120 anos é um tempo determinado para que o homem venha ter vida na face da terra. Mas quando se fala em 120 anos, isso ali está falando o tempo que Deus estava dando àqueles daquela época para se arrepender e aceitar a pregação feita por Noé. Nós vamos ver que algumas pessoas logo depois viveram mais de 120 anos, e nós vamos ver que algumas pessoas até nos dias atuais não conseguem viver até 120 anos. Ou seja, quando Deus falou dos 120 anos, naquela época era para que o homem viesse ter tempo para se arrepender e juntamente com Noé entrasse na arca e viesse a ser salvo. Então é outra polêmica, porque muitos assim interpretam que Deus está diminuindo os anos do homem, mas não se trata disso. É um fato que ali está voltado para aquela época, para aquele tempo, para aquela situação a qual Noé pregavam e muitos desprezavam a palavra de Noé. Nós vamos ver também que existe aqui no capítulo 6, e arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra e pesou um seu coração. Ou seja, a palavra aqui é uma palavra que simplesmente tenta levar o homem ao pensamento de Deus, arrependeu-se. Nós sabemos que Deus ele tem um atributo de onisciência, ou seja, quando nós falamos de onisciência, nós estamos falando que Deus ele tem ciência de todas as coisas. Quando nós começamos a meditar o que é onisciência, nós vamos entender que onisciência é ter conhecimento de um passado, ter conhecimento de um presente e ter conhecimento de um futuro. Quando Deus ele fala aqui que ele está tendo se arrependeu, ele está tentando passar para o homem um sentimento que o homem conhece bem enquanto faz alguma coisa e quando aquela coisa não dá certo. Mas isso aí não significa que Deus não sabia o que iria acontecer. Isso não significa que Deus foi pego de surpresa quando o homem estava vivenciando, estava subordinado à prática do pecado. Deus só estava tentando passar para o homem no linguajar que o homem conhecia, que é um sentimento de arrependimento, porque Deus ele criou o homem sem pecado, porém o homem pecou e por isso Deus agora estava intervindo para tentar tirar o pecado da humanidade. Isso não significa que Deus ele foi pego de surpresa e ele se arrependeu por ter feito
o homem. Ou seja, é só uma linguagem que nós chamamos de uma linguagem antropatia, ou seja, algumas pessoas conhecem como antropatia. É quando Deus ele tenta falar dentro daquilo que o homem consegue entender. Então nós vamos ver que existe aqui alguns pontos que na realidade trazem dúvida. No capítulo 6, algumas pessoas questionam ainda tese em várias faculdades de teologia, mas o importante aqui nesse capítulo 6 é a intervenção de Deus, ou seja, é Deus agindo em prol da humanidade, Deus agindo em favor da humanidade, Deus usando Noé em prol da humanidade. Nós vamos ver no versículo 7 que Deus resolve destruir toda a terra, ou seja, toda a terra estava subordinada, estava submissa, estava imergida no pecado. Ou seja, e por causa dessa prática e por causa dessa situação, Deus vê que ele precisaria destruir a todos. Isso falando até mesmo dos animais da terra. Mas no verso 8 nós vamos ver que Deus ele acha graça aos olhos de Noé. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, a Bíblia diz que Noé era justo, a Bíblia diz que Noé era um homem que realmente temia a Deus. Noé era um homem que temia a Deus. Por Noé temer a Deus, Deus resolve fazer uma aliança com Noé, fazer um pacto com Noé. Nós vamos ver no verso 14 que Deus ele manda que Noé viesse a fazer uma arca. O que é uma arca? A arca é um quadrado feito de madeira e com betume. E a Bíblia diz que a arca tinha aproximadamente 150 de comprimento, com 30 mais ou menos também de largura e de 15 de altura. E ali entrou naquela arca Noé, a sua família e os animais em casais. Então nós vamos ver que aqueles que entraram dentro da arca, eles foram salvos. A arca tinha 3 pavimentos. Então nós vamos ver que aqueles animais com a família de Noé entraram na arca e eles foram salvos do dilúvio. O que nós aprendemos sobre a arca? A arca fala de salvação. Quando nós falamos de 3 pavimentos, nós lembramos também da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós lembramos da Trindade. Quando nós falamos ainda das pessoas e dos animais que estavam dentro da arca, nós lembramos em diversidade, ou seja, várias pessoas que pensam que são diferentes, mas estão dentro da arca, estão salvas. Ou seja, para ser salvo não significa que sejamos iguais, mas que simplesmente aceitamos as implicações, aceitamos as doutrinas, aceitamos os princípios estabelecidos por Deus. Em comum nós temos que cremos em Jesus. Em comum nós cremos que pertencemos à igreja. Em comum nós cremos que nós temos a salvação. Isso nos faz ser comum, mas muitas outras coisas nos fazem ser diferentes. E essas coisas que não agridem os princípios de Deus não nos atrapalha de sermos salvos no Senhor Jesus Cristo. É por isso que é importante nós compreendermos que as pessoas são diferentes uma das outras, mas isso não nos faz ou não nos dá o direito que venhamos querer que as pessoas sejam iguais a nós no sentido de pensar, no sentido de agir. Ou seja, a salvação é para aqueles que creem em Jesus Cristo. A salvação é para aqueles que atendem os princípios do Senhor Jesus Cristo. Então, arca significa salvação. Fora da arca significa mundo. O mundo está destruído. O mundo está morrendo. E as pessoas que estão fora da arca estão morrendo. Ou seja, muitas das vezes nós estamos em um ambiente que existe pessoas diversas, de pessoas que pensam diferente. E muitas das vezes existe conflito, muitas das vezes existe conflito dentro dessa arca. Mas se nós pularmos para fora, nós iremos morrer. Muitas das vezes nós estamos dentro de uma igreja, muitas vezes nós estamos dentro de uma denominação e muitas vezes há conflito. Muitas das vezes existem coisas que nós não comportamos, mas fora da arca, ou seja, no mundo, nós morreremos porque o mundo está sendo
condenado. Ou seja, quando nós falamos de aplicação para a nossa vida, nós vamos ver que aquele que está submisso a Deus, ele tem vida, ele tem salvação. Mas aquele que está submisso ao pecado, ele é condenado e o seu destino é a morte. A morte é a separação para com Deus. E que Deus ele possa nos abençoar, não só hoje, mas para todo sempre. E sempre lembrando que é só vitória. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But her shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and